Olá, Toreiro, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado por atender aqui o meu convite. É muito bom poder falar contigo. Eu já estava fazendo uma pequena apresentação sua aqui, embora você dispense apresentações, né? Sou um fã seu, gosto muito dos seus livros e a gente pode aqui ter a oportunidade também de mostrar um pouquinho para as pessoas o que a gente faz, né? E eu queria primeiro te perguntar, porque eu tenho acompanhado, né? E tenho certeza que muitos dos seus fãs, aí, o pessoal que te acompanha também nas redes, e tal, está gostando muito do seu Diário do Bolso, né? E eu queria saber se você, primeiro, como é que surgiu essa ideia e segundo, se você acha que você que já fez romances históricos tem sempre um pouco essa pegada, né, picaresca, né, do Brasil, essa coisa meio quixotesca que nós somos desde o começo, se você acha que isso ainda é isso hoje, entende? Se isso está na alma do brasileiro e se nós estamos condenados a ser essa ironia de país a vida inteira, né? Eu queria saber se você vê, como eu vejo, essa relação entre o passado e o presente, que é quase uma maldição, né? Bom, é um prazer estar aqui, conversar com você, né? É bom falar com gente que gosta de história, sempre divertido. O Diário do Bolso nasceu logo no começo do mandato, né, do Bolsonaro. Eu vi aquela cena de posse, mas me embrulhou o estômago, né? Era tudo horrível. O Carluxo no banquinho de trás, os jornalistas que não podiam levar água nem maçã e ali num cercadinho. A figura do Bolsonaro, tudo é tão horrível que eu fiquei me sentindo meio mal. E aí eu pensei no que eu podia fazer, né? Ah, algum jeito de evitar o acúmulo de bilis, tal. Eu estava naquele dia, eu estava com um exemplar do jornal Rascunho, que é um jornal de literatura Sim, conhece. preparado, o melhor jornal de literatura do país, tal, mais antigo, né? E naquele dia, naquele mês, a reportagem dele era sobre diários. Eu pensei, vou escrever um texto como se fosse o diário do Bolsonaro, ele contando como é que foi a posse. E eu fiz isso e, puxa, foi muito bom em vários aspectos, né? Um que eu destilei, né? Aquela raiva, aquela bilis, aquele enjoo todo. Outro que teve uma repercussão, as pessoas gostaram, elas tinham necessidade de alguma coisa assim, né? Talvez de alguma forma de vingança, de rir um pouco da desgraça e tal. Então teve uma repercussão grande. Aí passou uns dias, eu escrevi de novo, foi igual, né? Aí eu pensei, isso aqui tá ficando grande, acho que eu vou abrir uma página para ele e deixar a minha, né, para família, essas coisas. Eu gosto muito porque você consegue levar o famoso sincerismo do presidente, né? Além ainda, né? Ele É, consegue ser mais sincero no seu diário do que ele já é, né? Nas entrevistas e no dia a dia e tal. Então fica realmente muito bom. Eu acredito mais até no seu Bolsonaro do que no próprio, sabia, Toreira? Ele é, parece mais genuíno. o sincerismo dele não é tão sincero assim, né? Ele é um cara rude, mas ele tem cálculo, ele não é uma besta completa. Ele é um Você, você imbecil, pretende mas talvez juntar isso num livro, quem sabe, um dia? eu juntei já, né? Já? Opa! Foi finalista no Jabuti do ano passado, em Olha que crônica. beleza, eu não sabia, eu só conhecia É, o site, mas a página, né? Mas saem todas as crônicas no seu perfil do Instagram, né? Que eu recomendo sim, aí, o @JR Toureiro, né? Para quem aham. quiser acompanhar, anotem aí e vão atrás. Eu acho que a gente tem essa missão, né, Toureiro? A crônica, inclusive, é um negócio um pouco esquecido já na imprensa, né? A imprensa, de certa maneira, hoje já não faz mais muita coisa, né? Mas essa crônica satírica,
que antigamente tinha realmente era um espaço ótimo dos jornais, ela desapareceu um pouco, né? Até o humor hoje é um pouco complicado, porque você tem essa polarização política e as pessoas não entendem e acabam colocando você na mesma discussão de todo mundo. Mas eu acho que a crônica ela tem um papel, inclusive você vê pelas suas crônicas, inclusive ela tem notícia lá dentro, às vezes tem aspectos assim que você não prestou atenção e mesmo de uma forma satírica está tudo lá, né? O que acontece? Você tem um registro desse governo dessa forma também, né? Com o olhar naturalmente do cronista. Você concorda com isso, não? Concordo. Acho que a crônica sumiu do jornal, mas não da leitura do brasileiro, né? Eu acho que ela está muito presente em rede social. Muita gente faz algum tipo de crônica. Ela mudou bastante, né? Ela diminuiu de tamanho. Ela era uma coisa maior, né? De 3.500 toques, 4.000, 5.000 quando eu escrevia no Jornal da Tarde. E agora, no Diário do Bolso, eu faço textos de 2.000 toques só. E já é textão, né? Já é considerado texto grande e tal. Mas ela existe, acho que ela permanece. O que não tem é um espaço no jornal, né? Você não tem mais como tinham espaços, né? Os grandes escritores, Drummond, É que também Clarice. cada um hoje tem o seu próprio espaço, né? Você, por exemplo, escreve no seu perfil. Eu tenho Aham. uma coluna no Poder 360, que é uma coluna de política, mas muita coisa eu faço agora no meu próprio perfil, estou fazendo, especialmente em relação a livros de história. Eu queria dizer para as pessoas que estão entrando aí, pessoal, obrigado pela presença. E se vocês quiserem também fazer perguntas aí, a gente acha um tempinho, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade aí, tá? Isso aqui é um bate-papo aqui entre amigos, tranquilo. E eu queria mostrar aqui, para te fazer umas perguntas também, porque eu tenho muita curiosidade, Toreiro, de saber algumas coisas sobre o seu trabalho, se você me permitir. Eu queria mostrar para eu ter uma edição antiguinha aqui do Chalaça, nem sei se é a última. Esse é o seu primeiro romance? Essa é a primeira capa, comecinho do Chalaça, é. Eu gosto muito do Chalaça e eu acho que esses seus livros, os seus romances, né? Eu não nem chamaria de romance histórico, talvez, mas são mais romances picarescos mesmo, né? Um gênero muito pouco explorado no Brasil. Tem aquela tradição do Memórias do Sargento de Milícias e tal, mas assim você sempre traz um personagem que acaba sendo um personagem livre, né, para contar a história, como é o caso do Chalaça, e mostra que, na verdade, o personagem, às vezes, que parece secundário, que está escondido, essa liberdade literária faz ele se transformar, na verdade, no personagem importante da história, né? E acho que tem um pouco de ironia aí, né? Mas é muito bem feito, né? Muito bem construído. E eu não sei se esse é o livro... dos teus livros ainda é dos que eu gosto mais. Não sei se você tem um preferido entre os teus próprios livros ou não. Eu acho que eu gosto mais do Terra Papagaio, um que você mostrou aí também, de capa amarela e tal. Terra Papagaio eu gosto, tem também. Olha. Aliás, eu tenho dois aqui, ó. Vejam só que interessante. Ah, Ó, eu acho que esse aqui é uma edição que saiu depois pela isso, Objetiva, não é isso? é. Aí E o trocaram a texto capa é e um uma edição pouquinho atualizada. diferente também. Eu dei uma melhorada no texto, porque já tinha Eu vi, passado um tempo. é uma sacanagem isso, porque a gente tem que comprar de novo, né? Foi o meu caso, né? Ó, eu vi que É a tinha aqui, ó, ideia. tá edição revista, né? Aham. Essa é coisa da dona Isa, pessoa, editora lá do Objetivo. Também foi Não, minha editora. é, é coisa minha, assim, se me der a chance, eu mexo no texto de novo, sabe? Mexo Eu muito também falo antes. isso, sabe? Eu digo que o livro só acaba quando o autor morre. É, não, tendo chance, eu mexo de novo. Agora eu mexi nos 33 porquinhos, por exemplo, os 12 trabalhos de Lelércules, né? À vontade, né? De sempre dar uma melhoradinha, uma mexidinha. Tal. Como é que funciona essa tua parceria aqui com o Marcos Aurelius Pimenta? Isso é. Vocês fazem alguma coisa a quatro mãos? A pesquisa? Como é que é? Fizeram, né? A gente faz. A gente já escreveu muita coisa junto, né? Vários livros, e
infantis, adultos, muitos roteiros de cinema, de TV. Então a gente conseguiu desenvolver um método que funciona muito bem para a gente, né? É claro que é um método meio imbecil, porque a gente trabalha dobrado e ganha dividido, né? Então não tem muita inteligência nisso. Mas a gente faz a pesquisa grande, lê mais ou menos os mesmos livros, né? Alguns os dois leem, outros um lê, o outro lê, quando é romance histórico, né? Aí a gente faz uma grande escaleta do livro, uma escaleta que certamente vai dar errado, vai fracassar, né? Mas a gente faz uma escaleta do começo ao fim do livro para fazer a primeira versão, e aí um dos dois faz essa primeira versão. Depois o outro faz a segunda, o primeiro faz a terceira, o segundo faz a quarta. E aí, quando a gente acha que o livro está bom, que geralmente ali pela 10ª tal, aí a gente faz versões um em frente ao outro, lendo em voz alta e refazendo tal. Às vezes volta para trás, a gente refaz a escaleta e Não dá muda o briga narrador. isso aí? Nunca deu. A gente sempre. Acho que a gente tem muito alma de jornalista, né? Que os dois vieram do jornalismo. Então a gente está acostumado com pauta de um, com mexer, o outro mexer no seu texto. Tem um Eu vou te certo contar conflito do ego. uma coisa. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que vocês fazem, porque, inclusive, dá para fazer a escaleta, porque, por exemplo, é difícil você fazer um romance. É que no caso do Terra Papagaio, você está numa época em que a informação sobre o Brasil era muito difusa. Na verdade, você está falando daqueles degredados, os primeiros, que muitos deles Hã? sumiram. A gente nem tem notícia desses caras, né? Então, talvez você tivesse até uma liberdade maior. Mas, na maior parte dos casos, como deve ter sido o Chalaça, por exemplo, é duro você inventar e, ao mesmo tempo, respeitar a história, né? Aham. Eu, por exemplo, tenho um romance que é o Amor e Tempestade, que é uma história do tenentismo, a Coluna Prestes e tal, Ah, contada. Aliás, é o meu romance mais picaresco também, contado pelo lado do exército, que persegue e nunca pega o Prestes, né? E é o ah, soldado que ele acaba encontrando, é meio Forrest Gump, assim, encontra vários personagens, Lampião, Padre Cícero, e sim. Rondon e tal. Só que, assim, para fazer isso, eu precisei de duas escaletas, uma escaleta histórica e uma escaleta do personagem. Aí elas duas vão se cruzando. É que nem né? Você vai juntando duas metades de uma coxa. E no final essa combinação acaba te dando ideias, né? E oportunidades para construir coisas de ficção. Eu não sei como é que vocês usam a história e ao mesmo tempo inventam em cima dela. Então, tem duas teses, né? Tem a turma que, assim, na história grande eu não posso mexer, né? Então eu vou inventar nos buracos dela e tal, né? É uma turma que respeita a verdade. A Ana Miranda, por exemplo, faz assim, ela não mente. Eu sou da outra turma, eu minto. Se eu precisar, eu minto sem dó, não tenho o menor problema de mudar o ano de uma coisa, de juntar dois personagens em um, né? No Chalaça, por exemplo, o Gamito, que é o vilão, o segundo vilão, ele é a junção de dois personagens, né? Sem problema, eu faço isso sem dó. Não, não tenho nenhuma obrigatoriedade assim de contar a história verdadeira. Eu minto sem É problema. mais livre, né? A Gisele está perguntando se livro de história vende, romance histórico vende. Vende? São os meus dois de adultos mais vendidos. O É. Terra Papagaio ele deu uma sorte muito grande. Ele começou vendendo mal, mas ele virou de uso em escola para contar literatura de informação e tal. Então acabou que ele passou de 100 mil. É o meu livro adulto mais vendido. O Chalaça é o segundo, não pegou escola, mas ele fez muito sucesso na época. Foi uma sorte inacreditável, assim. Ele foi meu primeiro, né? Ele ganhou o Jabuti, livro do ano, saiu na Veja, 2 páginas, saiu na capa da Folha. Foi uma sorte incrível. E a sorte mesmo, né? Porque você tem que dar a sorte de não ter nada naquela semana. Já aconteceu assim, a capa ia ser um livro meu, aí morreu o Frank Sinatra. Aí, claro, perde a capa e perde até a nota, você não nem sai. Então é ter uma sorte de não ter um outro lançamento, do Saramago não estar lançando um livro na época, né? É muito questão de sorte. O Chalaça teve essa sorte. E aí ele vendeu 70 mil por aí.
Aí os outros de adulto, muito menos. O Evangelho de Barrabás, por exemplo, que é um romance histórico, de certa forma, mas conta a história do Barrabás, aí ele vendeu 3.000, né? Mas também ele mexe com religião, que é um assunto delicado, e mexe de um Esse é jeito delicado. É pouco bem delicado. respeitoso, né? Pouco reverencioso. Aí vende menos. Eu tenho a minha experiência, né? Eu tenho um romance, o meu último é um romance histórico, não deixa de ser, que é o Anitta, saiu pela Record. É a história da Anitta Garibaldi, contada do ponto de vista do Garibaldi. Vende menos do que os livros de história, mas é muito bom de fazer, é muito gostoso, e é um tipo de público diferente, eu acho, que acaba entrando na história de um jeito mais gostoso, né? E esse período, principalmente do início da história do Brasil, que você explora nesses 2 primeiros livros, pelo menos, ele é muito pouco conhecido ainda, né, das pessoas. Eu mesmo conhecia pouco. Quando eu fui escrever a Conquista do Brasil, fiquei até espantado de saber, de ver quanto que eu não sabia, né? E assim tem muito registro histórico, mas a história, ela é como ela é contada pelos jesuítas, né? Ela é muito censurada ou ela é dirigida, né? Então muitos personagens desapareceram. Não sei se você enfrentou esse problema na pesquisa, por exemplo, do Terra Papagaio, porque, por exemplo, dizem, né, que o livro de memórias do João Ramalho foi destruído. Todos aqueles que eram inimigos, né, da igreja, dos jesuítas, que eram os historiadores, né, e eram os donos da história, eles acabaram fazendo a história do jeito que eles queriam, e sobraram poucos registros. O João Ramalho, por exemplo, eles não nominavam, como eles não Ah, nominavam, por exemplo, o Raposo Tavares. Quando eu fui fazer a Criação do Brasil, né, tive muita dificuldade, porque eu comecei a olhar as cartas dos jesuítas, tem muito material, mas eles não põem o nome, eles não falam o nome, apagaram o nome dos personagens da história. Então, era difícil saber se era o Raposo Tavares, se era o Manuel Preto, quem era, entende? Então, é uma pesquisa complicada. Não sei se você já passou por essa experiência também. eu passo, mas eu meio que passo por cima, porque como eu sou um ficcionista mesmo e tal, o Bacharel da Cananeia, por exemplo, que é o personagem do Terra Papagaio, tem poucas coisas sobre ele. Mas eu vou unindo, inventando e juntando outros personagens, Hans Staden, João Ramalho, né? E aí eu vou conseguindo montar um personagem que é o que eu quero, né? Então eu não tenho problema com isso. Acontece mesmo, claro. O Cosme Fernandes, que é o bacharel da Cananeia, é um cara quase desconhecido, não se tem certeza de nada sobre ele. Só que ele vendeu 600 escravos índios de uma só vez para o Diogo Garcia de Moguer, né, um espanhol, ali na Cananéia. Mas sabe pouquinho, se acha muita coisa e tal, mas não é um problema para mim, porque eu faço um romance, eu não tenho obrigação de contar a história, né? A história eu deixo para historiador. Tal. Mas Então, mesmo assim, acho que esse tipo de romance, além de ser muito divertido, interessante e ter as qualidades do romance, né, porque ele te traz a emoção, a experiência do romance, ele também acho que serve para trazer gente, né, para a história do Brasil, para se interessar e para procurar coisas. Tem muita coisa, por exemplo, no próprio Chalaça, que você fica instigado a pesquisar para ver se foi daquele jeito mesmo e tal. Então, acho que isso acaba sendo uma virtude, né, a mais da literatura, porque a história do Brasil é muito pouco conhecida, as pessoas estranham o Brasil, né? Parece que tudo isso aconteceu agora, mas eu acho que os nossos problemas vêm de longe, né? Então, seria bom as pessoas entenderem melhor, ou não entenderem, mas perceberem que nós somos assim, não por acaso, né? então, comentando a primeira pergunta sua, né, se isso já existia faz tempo, a história da ironia, a história dos pilantras, né, dos personagens picarescos na história, eu acho que sim, que é uma coisa antiga, né, no Brasil. O Brasil sempre teve pilantras, a gente foi meio que fundado por pilantras que foram jogados aqui. As capitanias hereditárias são assim uma coisa meio estranha sempre, né? Sempre foi um lugar para você enriquecer rapidamente e dar o fora, né? Ou voltar para Portugal ou mudar para Miami. Parece que é um lugar assim, né? Vamos dar uma exploradinha e vamos embora.
né? Ou vai para Alphaville, que é meio fora do Brasil também. Tem essa coisa histórica, mas é uma história espetacular, né, que a gente conhece pouco. E o nosso ensino de história, ele não é muito não vai atrás muito de personagem, de aventura, né? É uma história meio clássica, meio antiga. Pelo menos é que eu aprendi na escola ali, na década de 70. Não era uma história muito viva. E pode ser a melhor aula da escola, né? Uma aula boa de história, e aí eu tive várias, eu tive sorte, tive uma professora no primário muito boa, a dona Clotilde, professores bons no colegial, né? Eu fiz escola pública no primeiro grau, muito boa em Santos, Lourdes Ortiz, que tinha uma professora maravilhosa, né? Um colegial bom. E aí eles deram boas aulas, né? Uma aula com mais Você vida. vê E uma o aula de poder história do bem dada professor, é né? espetacular, né? Ela é meio insuperável, porque ela tem aventura, morte, amor, desejo de poder, cobiça, guerra. É espetacular, né? Uma aula bem dada de história, ela prende você do começo ao fim. Você vê que importante que é o professor, né? A influência que exerce. Eu também tive um professor de português que foi muito importante para mim. Eles mudam a vida da gente, né? Um bom professor, ele tem essa mágica, né? Por Tem esse outro poder. lado, eu tive um de química orgânica que me fez, odiar isso. Não sei se era possível gostar, se é possível gostar de química orgânica, né? Ou de trigonometria, mas eu tive professores que, olha, me Mas jogaram olha, longe. deve ter alguém lá na sua classe que deve ter gostado desse aí, viu? Sempre tem. Pode ter, sempre tem Você, sádicos, né? como você tem livros infantis, você fala com crianças, né? Como é que é essa abordagem? Porque você, tendo essa liberdade aí nas histórias, você não é exatamente um professor de história, mas como é que são essas conversas? O que você fala com elas? Com criança, eu tenho alguns romances históricos para criança, né? Nuno Descobre o Brasil, que é a história de um grumete que teria vindo, né, com Cabral. E tem mesmo essa história, né? Dois grumetes teriam fugido da caravela do É, Cabral e moraram tá na carta do caminho, né? E aí eu peguei é esses dois verdade. personagens. É muito bom. Falar com criança é espetacular. É das coisas mais divertidas, talvez a mais divertida da profissão, sabe? Ir numa escola, conversar com eles vivem o livro de um jeito muito intenso, né? E, e o livro tem muito filhote, né? Eles fazem música, retratos, encenam pedaços, né, do livro. É espetacular, Olha que bacana. muito bom. É muito bom isso, né? Eu tenho um livro infantil também, recebia muitas cartas, carta mesmo das crianças, tá um negócio muito legal. Eles E fazem hoje, perguntas diferentes, né? A imprensa faz sempre a mesma pergunta: como é que nasceu a ideia? Qual é o seu próximo livro? Tarará, tarará. É muito, segue, né? Uma coisa geralmente padrão, tal, que tem sua lógica. Mas criança não tem essa lógica. Criança pergunta assim: qual é o seu pior livro? É uma pergunta ótima, é uma pergunta que a gente devia fazer sempre. Qual é o seu pior livro? Por que é pior? Por que você não fez ele melhor? Criança faz. Eu tive essa boa mais de uma pergunta. vez já. Qual é o O que seu você pior livro? responde? Eu sou honesto. Eu falo, é um livro chamado Futebologia, que é sobre futebol e tal, e eu não gosto muito dele não hoje, né? Passou o tempo, eu acho que ele não deu muito certo, não tem muita lógica, não é muito orgânico, né? Foi bom, mas eu pensei na hora, assim, qual que é o que eu gosto? Tem Brilhante. algum personagem da história sobre o qual você ainda gostaria de escrever, ou que você tem vontade de escrever, ou que você, enfim, está Bom, escrevendo? um monte, né? Um monte. Eu lamento que a vida seja curta, porque eu tinha um planejamento. Quando eu fiz o Chalaça, eu pensei assim, pô, acho que eu vou contar a história do Brasil pelos picaretas, né? Pelos pilantras, pelos Boa. malandros. Mas não dá tempo, né? Eu levo 3, 5 anos para fazer um livro. Para cobrir a história do Brasil, eu precisaria de 25 livros, 25 romances, o que daria Ou 100 anos ou de 5 vidas, escritura, né? né? Então não dá tempo, não dá. É um projeto que eu abortei, infelizmente. Eu escrevi esse livro de história aqui, A Criação do Brasil, e eu tive essa sensação, sabe, aqui dentro
tem tantos personagens maravilhosos, daria aqui 20, 30 romances, personagens extraordinários. O Padre Antônio Vieira, por exemplo, daria um romance maravilhoso. É uma história sensacional. Personagens pouco conhecidos da história do Brasil, como o Salvador Corrêa de Sá, que para mim vamos dizer assim, é o vértice da elite brasileira, né? Cara acusado de corrupção, é um cara que enfrentou uma revolta no Rio de Janeiro porque aumentou o imposto da cachaça, né? É o cara que financiou a guerra na Holanda. E eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito. Ele recuperou as colônias na África para Portugal, que estavam sob o domínio da Holanda, e para poder trazer de novo escravo para os engenhos brasileiros. Ele foi praticamente rei do Brasil e ninguém fala nada. Na escola, você sai da escola, ninguém fala nesse homem. E esse ainda é poderoso, porque você tem os personagens pequenos. A Maria Valéria Rezende, por exemplo, fez um livro agora sobre uma freira. Excelente, né? Claro, é uma ficção, mas ela parte de uma personagem real e tal. Eu queria fazer o do Raposo Tavares. Eu estou fazendo há 5 anos o do Raposo Tavares, mas é um perrengue, né? Porque é uma bandeira que durou 3 anos, andou 10 mil quilômetros, tinha 1.200 pessoas. E eu decidi contar a vida de vários personagens que passam, que estão na bandeira. Então é um nó, é longo, né? Mas tem a Maria Quitéria, que é um personagem espetacular. Desculpa, que pé que está o Raposo Tavares? Porque na minha pesquisa é super difícil pesquisar o Raposo Tavares, porque tem, na verdade, muito pouca coisa sobre ele. Aquele livro famoso, esse livro sobre... Né? Esse livro que tem o Acar, né? O nome dele. Incrível, o único documento que conta a bandeira dos limites, né? E tem assim algumas cartas de jesuítas que você supõe que seja o Raposo Tavares, mas é controverso, porque pode ser também o Manuel Preto, coisas assim. Tem uma muito impactante para mim, que é a carta dos jesuítas que seguem uma bandeira que fez escravos em Assunção. Ela volta, eles não identificam, mas eu suponho que seja o próprio Raposo, em que eles contam, eles narram como porque os escravos, os índios, né, eles eram transportados em gargalheiras de ferro, com 8 em cada um. E eles nem paravam. Quando um cara cansava, não conseguia continuar andando, eles decapitavam para não perder tempo. E os padres narram que eles andavam sobre uma cama de corpos decapitados ao longo de 400 quilômetros. Eram 40 dias de viagem entre Assunção e o Porto de Santos. Só chegavam 20% dos índios. E eu suponho que seja o Raposo Tavares, porque depois começa o processo de inquisição, né, que recai sobre ele e outros capitães de São Paulo, e eles só escapam, não sei quanto que você entrou nesse pedaço da história, e se você vai falar só da bandeira dos limites, é antes, né? Antes da bandeira. É a última bandeira, né, do Raposo, é de 48 a 51. Porque diz, inclusive, que ele chega em casa depois desfigurado, né? Tão desfigurado que nem a família reconhece ele, né? E o Vieira chega em Belém, ele chega lá a 50, não, 50 anos não é muita coisa. Não, 2 anos depois. Chega mas depois. Ainda tinha gente da bandeira lá no Pará. Exatamente. Ele ouve as histórias de quem ficou, né, lá. E eram poucos, né? É santista? Ele torce pelo Santos, é. Tá bom, faz bem. Então, a gente é fascinante a história do Raposo Tavares. Ele acaba em desgraça, né? Acaba sendo esquecido e tal. O Salvador Corrêa de Sá é o cara que primeiro fomenta a bandeira e depois põe ele na geladeira, e não se sabe exatamente bem por quê, né? Mas, assim, como personagem, né, é um dos personagens mais interessantes da história do Brasil. E a história dessa bandeira, pelo que a gente sabe, é um negócio tremendo, né? Primeiro eles começam uma caçada de índio, né? E depois é que eles vão começar a fazer um negócio. Eu acho que é uma bandeira... Ele foi antes para Portugal, né, meio que recebeu uma missão,
E acho que é uma bandeira que tinha a ordem real. Então, tinha que passar antes ali, Mato Grosso do Sul, destruir As ah, missões. uma missão, né, grande. Ele faz isso, depois ele sobe, vai para os Andes, acho que procurar uma Potosí brasileira, né? Acho que a ideia dele era essa, a missão mesmo era essa. Depois ele sobe mais, talvez procurando a Lagoa Dourada, né, que tinha o Eldorado, procurar ouro. Não dá certo. Ele faz o Madeira, Mamoré, acaba no Amazonas. Então é uma viagem espetacular, meio como a do Cabeça de Vaca, né? Que demora 3 anos, 10 mil quilômetros, Chegou a ler o e livro morre do mil pessoas Marcum? no caminho. Né? Ele sai com 1.200 É. e sai com 1.200, chega a 200. Né? É, Então, morre inclusive espetacular. o André Fernandes, morrem bandeirantes importantes. Isso, Fundador aqui o pessoal aqui de Santana de Parnaíba, que era um lugar importante do bandeirantismo, né? E não sei se você chegou a ler o livro do Paulo Marcum sobre o Cabeça de Vaca, que Li, mas também é achei um muito desses. ruim, viu, Tarso? Ficar entre nós, eu achei assim, pô, é o livro do Mas é Cabeça de a história do terceira Cabeça de pessoa. Vaca é desse tipo, assim, É, um negócio fascinante, né? O cara faz uma jornada maluca, né? é E maravilhoso. Mas o próprio livro do Cabeça de Vaca, ele conta tudo, é mais divertido, né? Mais informativo. É o próprio, né? uma copia de escada, assim, não amei o livro. Agora, qual é a dificuldade de acabar o romance do Raposo? Então, eu fiz uma coisa imbecil, que é ter vários narradores, né? Então, eu conto muitas histórias ao mesmo tempo. Como tem aquela multidão caminhando, que é uma coisa maravilhosa, é uma cruzada brasileira, né? Com ali aquelas centenas de personagens andando. Eu resolvi falar assim: vou contar a história de um índio, de uma mulher, uma índia que foi roubada da missão e está dentro, do negro que estava lá, como que é, de um padre, porque os padres acompanhavam a matança, né? Eles iam junto, do raposo, de um casal, aquelas duas famílias que brigavam em São Paulo, que eu sempre esqueço o nome. Mas eram duas famílias que se mataram em São Paulo várias vezes, por algumas Ah, eu gerações. sei quem são. Já vou lembrar. Isso foi uma guerra que durou décadas. É. Então, são dois caras dessa família, eu também conto a Chegou a história. atrasar o bandeirantismo porque ficou tudo parado, né? Então, tem Foi muitos assim uma espécie personagens, de. são uns 20 personagens. É meio, sabe, o chinês que fica segurando os pratos ao mesmo tempo? Uhum. E acabou dando um livro, uma lapa, assim, de 500 páginas, que eu acho que quando ele tiver 300, ele vai estar bom. Né? Por enquanto, não. Tá, mas vai ser o trabalho de cortar, vai ser uma pena. Eu acho que você podia fazer dois, viu? Essa história da guerra dos paulistas é fascinante, é muito boa também. Daria um belo romance. Só essa guerra aí, que muita Só essa pouca gente guerra. conhece. Né? Para quem não conhece aí, gente, essa história está bem contada aqui no Criação do Brasil, viu? O bandeirantismo dependia, as pessoas se reuniam na Câmara dos Vereadores, lá se organizavam as bandeiras e tal. Tem relatos de que tinha momentos em que em São Paulo não tinha homem, né? É. Tanto que porque todo mundo saía para as expedições no interior. E as mulheres, na verdade, eram quem tomavam a conta das fazendas, eram as grandes gerentes, né, do negócio. E eram mulheres muito duras, né, firmes, inclusive no trato Aham. com os escravos, né? Tinha fazendas, por exemplo, a fazenda do Fernão Dias Pais tinha 5.000 escravos ali perto de Barueri, né? Então, essa é Era, uma outra história, né? A história das mulheres no Brasil, as coronelas do Nordeste, por exemplo. Porque muito marido poderoso morria. E aí a mulher virava uma super mulher, e duras, fortes, né? Cruéis às vezes. Então também tem personagens espetaculares. Né? É uma coisa que a gente ainda não descobriu direito. Acho que ainda não tem um tem, romance de uma coronela maravilhosa. Assim. olha, eu tenho umas ideias para te dar, então, se você tiver afim, viu? Porque Manda aí, manda aí. mulher cruel, eu conheço muitas. Não, É ex-namorada não comigo vale. mesmo. Ex-namorada não presta. Tem daquele tempo, tem mais recente também. Tem de toda a época.
Agora, eu acho, sinceramente, que essa busca, né, pelo personagem e tal, também é um negócio assim fascinante, né? E no final a gente acaba escolhendo um que fala com a gente. Muitas vezes eu mesmo escolho o personagem, não sei por quê, né? É o caso da Anitta, por exemplo, eu demorei para entender por que eu tinha escolhido esse assunto, né? Por que eu tinha escolhido essa personagem? E as mulheres, principalmente, não têm realmente muito espaço, né, na literatura brasileira, muito menos essa mais histórica, né? Você tem algumas personagens que já foram para o cinema, tipo a Chica da Silva, a Dona Beija, a Marquesa de Santos, né, que alguma coisa já se falou, mas eu acho que ainda está para ser feito algum negócio bom, realmente, sobre isso. Né? Não sei se esse é um assunto que já te Aham. interessou também. A Ah, Marquesa eu de gosto de Santos. personagens assim, independente de sexo ou cor. Se o personagem tem uma boa história, eu gosto muito, né? Agora, para crianças mais jovens, assim, eu estou escrevendo um que é com a tia Anastácia como personagem principal. Né? A tia Anastácia sempre foi meio esquecida, tal, né? No universo lobatiano, ela é uma personagem secundária, às vezes sofre mesmo ali um certo Hoje preconceito, tem uma narrador, guerra né? com a Cultura Lobato, né? Porque chamam ela de preta, porque ela tem o beiço não sei o quê, Negra e beiçuda. o politicamente correto acabou atacando até a tia Anastácia. A tia Anastácia não, o tratamento que o Lobato dá à tia Anastácia. É, Mas com uma certa razão, o Lobato maltrata mesmo a Anastácia, né? Ele não dá uma frase muito inteligente, é raro, né? Você vê que tem mesmo um certo preconceito, um certo menosprezo. Claro que tem um desconto que é um pensamento do tempo, tal, mas não dá para negar. Eu acho que essa é uma luta sem chance de vitória. Negar que há um racismo no Lobato não dá. Há sim, né? Ainda mais que é corroborado por cartas e tal. Ah, ela tem menos, por exemplo, a Dona Benta tem muito mais, né? mas você acha que isso Inteligência, é boas razão? frases do que ela. E tem uma coisa curiosa, que teve aquele livro de receitas, Receitas de Dona Benta, né, que a capa é a Dona Benta, é um sucesso editorial há décadas. Mas a Dona Benta não cozinhava. Quem cozinhava era a Anastácia. Mas, se você coloca na época, talvez até hoje em dia, uma negra na capa, vende menos. Então eles botaram receitas de Dona Benta. É. Bom, então, mas aí como é que vai ser o livro da tia Anastácia? O que você está pensando em fazer? Você vai. Dá para Eu mudar fiz, alguma coisa nisso? eu fiz ela voltar no tempo, né? Hum. Então ela volta no tempo, magicamente, ela e a Emília. E elas acabam sendo as responsáveis pela abolição da escravidão. Elas Uhum. encontram com a princesa Ah, Isabel, tem um truque má, que eu não vou contar, porque é o bom da história. Então, elas encontram na fazenda do avô do Lobato. Né? A fazenda do Lobato, o avô do Lobato era um barão e virou visconde. Então, eu fiz que a princesa transforma ele em visconde um dia lá, por acaso. A Anastácia e a Emília chegam lá naquele dia, veem como é a escravidão. Lá também está a mãe da Anastácia, a Tiaga. Né? O Lobato cita que a mãe dela se chamava Tiaga e tal, e tinha vindo de Moçambique. Então ela vê a mãe escrava, conta-se como era a escravidão, né? E ela faz uma mágica com a ajuda do pó de Pilim-Pim-Pim, faz a Isabel e mesmo o Visconde, avô do Lobato, perceberem o que é a escravidão, viverem a escravidão, e aí eles decidem lutar pela abolição. olha, eu acho muito interessante, agora vou fazer uma confissão aqui, porque, assim, na verdade, você está repetindo o Lobato, né? Porque o Lobato fazia isso. Por exemplo, Aham, aham. nos 12 Trabalhos de Hércules, né? Ele manda a Emília e a turma para o passado, e lá eles, na verdade, acabam sendo responsáveis, né, por algumas coisas da mitologia grega, porque eles É, interferem na é. história e tal. E você está fazendo um pouco, e no fundo você faz isso em tudo, né? Você coloca lá um personagem fora do contexto inexistente, que supostamente ele que está, né, manobrando ali a história, né? Ele que é um pouco a ideia talvez do romance picaresco, né?
a participação do anônimo importante, né? Ou aquele acho que é desconsiderado, né? o que eu fiz em boa parte dos livros, assim, me repetindo, me autoplagiando, é isso. Eu pego um personagem secundário, coloco ele ali no centro da história e reconto aquela história com liberdades. Com a Anastácia foi bem isso. Eu peguei um secundário e recontei a história com mudanças e tal. Eu acho até que você está sendo profético, porque, para mim, os personagens secundários hoje estão tomando o poder, estão tomando as rédeas. Então, Os terciários, lá hoje no eles caso do aparecem, Bolsonaro, terciários. eles estão aparecendo como protagonistas agora, né? Os secundários, os terciários, né? Eu acho É, que estão. Eu não sei se você já pensou nisso, mas tem uma inversão de valores hoje em dia aí, né? Porque a gente, assim, eu não sei o que acontece com a inteligência brasileira, mas parece que os intelectuais estão perdendo importância, o mundo das ideias está perdendo importância. Cada um, eu vejo na internet, assim, cada um muito preso às suas próprias convicções. Antigamente você lia notícia no jornal, né? E as pessoas formavam opinião a partir do que você lia. Hoje não, hoje o cara escolhe o jornal que concorda com ele, né? Então, assim, não importa o fato, não importa a notícia, importa o que você já acha da notícia antes mesmo de saber o que acontece, né? Então, a minha noção assim de inteligência ela está mudando, porque o fato das pessoas entrarem somente em ondas, né? Me lembra muito mais aquele negócio da unanimidade burra do Nelson Rodrigues do que de uma era de informação farta, em que você pode formar, de fato, uma opinião melhor sobre tudo, e o que a gente vê é o contrário, né? É um monte de gente correndo para o mesmo lado. Quer dizer, não faz assim um sentido. Acho que a gente está emburrecendo. E você que estudou em escola pública de qualidade, né? E está assistindo o que está acontecendo com a educação de maneira geral, né? Faz a gente pensar que a gente está numa evolução, né? Em muita coisa, acho eu. assim não, eu acho que assim, a escola pública que eu conheço é mais a municipal de São Paulo, né? Mais que qualquer outra. Aí aqui tem uma luta brava. Eu acho que é um pessoal que briga bem, tem escolas espetaculares, sabe? Que fazem semanas literárias, por exemplo. É uma coisa que rara em escolas caríssimas fazem, né? Por exemplo, o Cervantes faz uma mensalidade de vários mil reais, né? Mas tem escola lá na Zona Leste, no fim, que faz igual e chama a Eva Furnari para falar, né? Chama escritores locais também, faz toda uma semana de literatura. E não é uma coisa exclusiva de uma escola. Então, tem escolas que fazem um trabalho muito bom, né? Claro que eu sou chamado para as que fazem, né? O pessoal que não faz por achar que escritor é difícil, por não valorizar a literatura e tal, eu reconheço. Mas conheço muita escola pública que faz um trabalho invejável, assim, sabe? Superior à média das escolas privadas. Acho que tem isso, sim. Tem essa. Mas eu, por exemplo, Não é tão fácil assim. Acho que virou um lugar comum falar, educação, tal. Acho que não. Acho que é algo a se discutir. Que tem muita escola pública bem decente. E tem muita péssima também, claro. Mas não é uma. É como falar assim, todo político é ladrão. Não é verdade. E tem os mais e os menos, né? Talvez a maioria até seja. Se a gente pensar mas nos você vê os deputados, políticos, no de maneira Congresso, até geral. a maioria é, né? Mas não são todos. Hoje mesmo eu estava lendo aí estava lendo no jornal aí que o secretário da Cultura, o Mário Frias, dá bronca em todo mundo e vai armado na secretaria. É, O secretário da Cultura vai de revólver e dá espinafra todo mundo lá. Quer dizer, eu acho que a gente está. Isso é educação no Brasil, né? Isso é cultura. A gente está num ponto que parece até surrealista, né? Não dá para ser essa é a assim, cultura né? do pessoal que chegou no poder, né? Eles são assim, eles pensam com revólver, né? Não vão pensar com o cérebro. É o jeito de se impor e tal. Não... É uma turma que vem da milícia, né? Uma turma que elogia a milícia, que quer legalizar a milícia. Então, não se pode esperar muita coisa disso. Né?
E o que que você acha? Você como autor do Diário do Bolso e o psicógrafo oficial do presidente, você acha que ele vai aplicar aí o golpe esperado e os militares vão concordar com isso? Ou você acha que nós teremos dias mais pacíficos para o Brasil? Eu acho que ele vai ficar ameaçando até o fim, né? Acho que boa parte dos militares não entrariam nessa. Quando o pessoal saiu, acho que ficou claro isso. Então, acho que não tem nenhuma chance de dar golpe, só tem o desejo louco de dar golpe, mas não tem, também acho que não vai se conseguir o impeachment, não boto fé, assim, até torceria muito por Você isso, tem, você tem mas acho vontade que de não escrever um acontece, acho que a gente romance? vai ficar nessa luta, nessa briga até o fim do mandato, e acho que ele perde feio. Você acha que você teria vontade de escrever um romance mais contemporâneo, usando esses teus talentos aí para fazer uma coisa de história atual, assim, que tivesse a ver com a vida da gente hoje? Acho que o Bolsonaro ele é muito canhestro, assim, sabe? Eu tenho muita ojeriza dele. Então acho que não, acho que eu não. E um Você não teria projeto. prazer de ficar escrevendo um ano sobre esse cara? Não, e é, não, não um ano nunca, né? Um livro, um romance é Mas você sempre faz o Diário dois. do Bolso, pô. Você está ali numa convivência diária. É Aliás, verdade. estamos todos, né? Porque Mas a gente chega, vive, chega. eu acho que tem uma Acabou, eu não vejo a sobrecarga hora de dessa acabar. coisa. Né? Você não acha que tem uma sobrecarga? Assim, é um pouco depressivo, eu acho, ficar todo dia essa carga de coisa negativa, né? Que a gente vê dessa. Porque é só coisa ruim, né? Que vem. Não sei se você tem essa. A gente está no meio dessa pandemia, assim, tá um clima depressivo, né? Tá um clima depressivo, mas qual é a solução, né? Vai falar do quê? O meu celular avisa aqui que eu não tenho muita energia, então pode ser Tá que bom, despenque a qualquer hora aqui, tá bom. caia. Tá, mas a gente Antes fosse está. o governo Bolsonaro, caísse a qualquer hora. Eu escrevendo, eu resolvi depois, eu vou dar um pulo na história, porque eu estava muito preocupado com a situação, como você aí, e eu resolvi escrever um livro de história contemporânea. É uma Ah, história dos últimos 20 anos, que deve sair agora em julho, sabe? E eu acho que a gente precisa, eu não sei, eu acho que a gente precisa interferir um pouco mais aí na realidade hoje, porque tanto quanto a gente pode, né? Para ver se a gente cria um pouco de consciência aí, ver se as pessoas colaboram para a gente poder melhorar isso aqui. Eu quero dar minha é. contribuição pequenininha, minúscula, mas logo eu vou dar notícia sobre isso aí. Eu acho Na verdade, o romance histórico ele sempre fala do presente, sabe? De uma é, forma ou de outra, explícita ou implícita, sem querer ou de propósito. Acho que o romance histórico acaba falando sempre do presente, né? O Chalaça, por exemplo, ele tenta mostrar o nascimento de uma linhagem de parasitas do governo que permanece até hoje espetacularmente, né? O um, Terra Papagaio ele meio que mostra os truques que persistem há 500 anos no Brasil. Tem até um decálogo lá, os 10 mandamentos para bem viver na terra dos papagaios. Então, acho que o sempre chega. pessoal, o pessoal que lê meus livros de história, às vezes os caras falam assim, ah, pô, esse livro me fez mal, porque ali está o DNA, né? E a gente vê o DNA hoje nas É, pessoas, no comportamento, no poder, né? Na estrutura do poder, no jeito que tudo funciona. Mas se a gente quiser mudar, eu acho que a sátira, aí vai meus parabéns, porque você, para mim, é o cara que melhor faz isso aqui no Brasil, talvez do mundo, até porque tem um material riquíssimo na mão, né, aqui do Brasil. Eu acho que a gente dar essa contribuição, né, para fazer as pessoas terem um pouco de espírito crítico aí. Bom, eu não vou deixar você perder o seu celular, vai ficar ruim se cair no meio, mas eu queria te agradecer muito, viu, Toreiro? É muito bom falar com você e é muito bom poder conversar sobre a profissão, né, como fazer e tal. Eu não tenho é um bom. ciúme, coisa, eu gosto de falar, de falar dos outros e tal. Quero voltar aqui com a Beatriz Aquino para a gente poder falar sobre os livros dela e convidar outros autores também. Você também está sempre convidado a voltar. É muito bom falar contigo aí, tá? Ah, beleza, foi um prazer. Então, deixa eu me despedir antes que caia aqui a energia, né? O celular é uma coisa complicada. Mas é sempre bom falar de história, né? Sempre bom xingar o Bolsonaro.
São duas coisas, duas diversões na vida. Tá bom. Muito obrigado aí. Um abraço para o Santista. Aí, você que está do seu lado aí, tá bom? Que nós vençamos Falando aí, amanhã. parabéns pelo. Olha ele aí. Tá bom, parabéns aí pelo trabalho. Eu gosto muito, vou continuar acompanhando o Diário do Bolso. E agora eu quero ver o livro, tá? Vou comprar o livro, tá bom? Ah, falando nisso, deixa eu aproveitar aqui que tem gente vendo. Eu estou fazendo uma campanha, o Diário do Bolso entrou na. Se tem gente com fome, dá de comer. Então, toda a renda desse livro que vai ser lançado agora vai para a campanha. Já deu mais de 20 mil reais, tá? Sensacional. Quer dizer, A gente, por favor, lá, é das balas. @JR Toreiro, o perfil, onde está o diário, né? Está E no lá. Facebook, Diário do E Bolso. no Facebook. E eu parabéns aí, uma boa, ótima iniciativa aí. Gostei muito. Falou. Gente, Obrigado. obrigado, hein, pessoal. Ó, aguardem agora, terça-feira, sempre às 17 horas, a gente vai tentar fazer um Polaroid de novo aqui. E está convidado o Toreiro para voltar sempre aí, né? Esteja. Quando sair o livro do Raposo Tavares? Ó, esse eu estou guardando, viu? Quero muito ler esse aí. Precisa de um leitor prévio para poder te ajudar. Conte comigo aí, tá bom? Ó, bobeou. Ofereceu, bobeou. Valeu. Gente, Obrigado. muito obrigado.